idade. Tem pessoas que já trabalham nesse mundo de investimentos, que fazem nossos cursos, e tem pessoas que não têm nenhuma experiência prévia, né, nesse mundo dos investimentos. E todo mundo vai poder aproveitar. As que acham que sabem muito e talvez não saibam algumas coisas que a gente vai falar hoje, e as pessoas que acham que não sabem nada e não estão preparadas. É para todo mundo a aula. Eu gosto de começar com uma frase do Voltaire, né? Voltaire, pensador, iluminista, que ele dizia o seguinte: a gente deve julgar um homem ou uma mulher, né? As frases antigamente eram muito assim, ó, a Declaração dos Direitos não são humanos, né? Na Revolução Francesa, é a Declaração dos Direitos do Homem, né? Então, vamos refrasear aqui com aqui o perdão de Voltaire, mas a gente vai refrasear. Devemos julgar uma pessoa, né, mais pelas suas perguntas do que pelas respostas. O importante, depois da aula de hoje, é vocês aprenderem a fazer as perguntas corretas. E aí as respostas, enfim, o que vai acontecer com o mercado? Tem muita gente que me pergunta: Eduardo, qual o melhor investimento? Qual a melhor ação para comprar? Né? Não tem essa resposta. Todo mundo tenta te vender o dia inteiro que tem. Você entra no Instagram, o cara diz que tem essa resposta. No Facebook, o cara diz que tem essa resposta. Né? Ali naquela propaganda que fica aparecendo no YouTube antes do negócio, o cara diz que vai te fazer rico. Não tem essa resposta. Essa resposta é sobre o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. O futuro é incerto, sempre. E a incerteza em economia tem o nome de risco. Agora, a gente tem como saber fazer as perguntas corretas para poder se precaver em relação a isso. E é isso que vocês vão aprender hoje, a fazer as perguntas corretas. Vocês têm um trunfo ao vir para a aula de hoje, a maior parte de vocês que estão aqui, às vezes, por curiosidade, vocês que estão aqui porque viram ali uma propaganda, né, na rede social de vocês, falaram: vou começar a assistir a aula, ver se é para mim, se for para mim eu continuo, se não for para mim eu saio fora, mas eu morro de medo desse negócio, não entendo nada dessa confusão, não gosto, não sei o quê. Poxa, você que é cru na história, é o faixa branca, né? É o que tem o maior trunfo de hoje. E o trunfo é você ser isso, uma folha em branco. Você não tem nenhum conceito que já ficou impregnado, errado ali em você. Você não tem nenhum prejulgamento, você nem tem nenhum vício, né? E com isso, fica mais fácil eu poder te ensinar esses conceitos e você vai ver que rapidamente as coisas vão começar a fazer muito sentido para você. Mas qual o convite que eu faço para essa aula de hoje? Não vai ter prova no final. Você não vai ser testado no final. Eu não quero que as pessoas fiquem... A gente passa o dia inteiro sendo reativo, né? Eu anunciei minha saída do Twitter ontem, porque, na minha opinião, aquilo virou um caos. Virou um lugar que fica estimulando o ódio, estimulando o tempo inteiro aquela reação, que é aquela reação de que um quer humilhar o outro e o outro só ganha se humilhar de volta. Então, você tem que estar armado o tempo inteiro, entendeu? Você tem que estar preparado para xingar de volta, para amedrontar, e a gente está passando o dia inteiro assim. Então, agora, ó, dá uma respirada. Finge que você está vendo um filme ali no Netflix, na tua série, no teu negócio de streaming, entendeu? Finge que você está vendo um vídeo no YouTube daqueles de... gostou, vídeos engraçados, etc. E dá uma relaxada. Baixa a guarda. Curte. Deixa entrar. Vai ter um pedacinho que eu falar que, perdi aquilo, não entendi, agora vou voltar, explica. Não. Calma. Vamos levar na boa para entender, porque, poxa, é simples, é fácil. E o que você entender hoje já é maravilhoso. E você vai entender muita coisa. Então se desarma, se prepara para se divertir, se prepara para aprender de uma maneira diferente, né? Tira aquele trauma da escola de que tem que fazer a prova, de que vai ser julgado, vai ser avaliado, vai ser comparado. Não. Somos nós aqui, né? E é você com você mesmo aí do seu lado. Eu fico olhando para uma câmerazinha, imaginando, né? Aqui a gente está aqui já com quase 20 mil pessoas nos assistindo, imagina que legal. A gente está falando aqui de um estádio, né, lotado, etc. Então, vamos curtir essa aula de hoje. A gente, quando entra ali no mercado, senta na frente de um gerente de banco, a gente normalmente fica naquele desespero, porque o cara começa a falar, a gente não entende nada, o cara vem cheio de sigla, não, porque você quer uma LCI ou uma LCA, você quer um CDB ou não sei o quê, que está rendendo CDI, mas aí tem que ver que a Selic, aí você fica maluco. Porque que tanto de sigla é isso? Deve ter tanta coisa para decorar, né, que eu não vou conseguir aprender nunca.
E você vai ver hoje que não tem tanta coisa para decorar, tem duas. Tem duas coisas. E não é decorar, é entender e aprender. Só tem duas, não tem três, tem duas para você entender. Então, não tenha medo disso, entenda que todo o sistema financeiro é feito para você ter medo. Antigamente, a arquitetura dos bancos era feita com esse intuito. Então, o gerente, ele sentava, ele tinha uma mesa grandona, ele ficava num degrau, alguns lugares até hoje são assim, um degrau acima do cliente, e aí o cliente chegava ali, baixinho, um mesão, o cara com terno, não sei o quê, todo cheio de aquelas canetas douradas, um monte de coisa, e aí o cara se sentia, já chegava numa posição de fragilidade. Não entendia nada do que o gerente falava, e aí tinha que acabar fazendo o que ele instruía ali, e o que ele instruía quase nunca era bom para as pessoas, e era muito bom para o banco. Então, vamos agora entender esse básico e desmontar essa sopa de letrinhas todas. Vamos engolir essas letrinhas todas e a gente vai digerir elas bem. Não vai dar indigestão, não. Vocês vão entender tudo de uma maneira muito fácil. Vamos entender a base de tudo. A base, quando a gente fala de investir, tem até gente que fala, pô, Eduardo, essa contradição, né? Vocês até vão ver uma coisa que eu nunca mostrei aqui, mas que vai ser um choque para vocês. Eduardo, essa contradição, o cara fala que é progressista, fala que, poxa, luta por um mundo mais justo, reclama dos bancos, o cara dá curso de investimento. Isso é um absurdo, né? Vocês vão aprender hoje que investir não quer dizer especular, né? E todo mundo que está aqui assistindo, 100% das pessoas que estão assistindo, são investidoras. 100% das pessoas que estão assistindo. Ah, Eduardo, mas eu não tenho dinheiro. Investir é gastar o seu tempo para fazer alguma coisa. Investir é você pegar e resolver dar uma corrida, entendeu? É você ir na academia. É você comprar um livro ao invés de comprar um tomate. Tudo isso é investir, né? E tudo isso passa, até muitas vezes de uma maneira despercebida, por um processo decisório na sua cabeça, mesmo que você não esteja se atentando para isso. Então vamos entender o que quer dizer investimento? Se a gente entender o que quer dizer investimento, fica muito mais fácil para a gente poder processar tudo isso que eu estou falando. O processo econômico, né, ele é feito por 3 fases: investimento, risco e retorno. E pensa o seguinte, para a gente poder sobreviver, a gente consome riqueza. Aliás, qualquer animal consome riqueza, né? Então, se você for ver ali o lobo, né? O lobo tem que caçar. O lobo, quando ele tem que caçar, ele tem que fazer ali, obviamente que tudo isso é de uma maneira instintiva, a gente imagina, que ninguém nunca entrou dentro da cabeça de um lobo, mas ele tem que fazer aquele animal. Será que vale a pena correr atrás daquele animal? Para correr atrás daquele animal, eu vou ter que gastar minha energia. Pô, se ele estiver muito longe, a chance de eu pegar ele é pequena e eu vou gastar muita energia e depois não vou ter energia para pegar outro e vou morrer de fome. Qual a distância a partir da qual vale a pena eu correr atrás daquele animal? Né? Que tipo de animal, até que tamanho dá para eu atacar? Né? Então, tudo isso é uma maneira que ele tem de investir os recursos que ele tem, no caso, a energia que ele tem, para tentar colher mais recursos do que ele gastou. Se o lobo, ao comer, ele acumulasse menos energia do que ele gastou para correr atrás da caça dele, o lobo morreria. Ele só investe esse esforço dele, essa energia dele, porque ele vai conseguir capturar mais recursos do que os que ele gastou. Então, o processo econômico é um processo onde a gente está o tempo inteiro tentando gerar riqueza, né? E para poder gerar riqueza, a gente sempre gasta algum tipo de riqueza. É impossível você conseguir acumular riqueza, criar riqueza, gerar riqueza, sem no início gastar riqueza. Tem uma frase que é a frase talvez mais famosa, né, que as pessoas às vezes não entendem direito, que é o seguinte: não existe almoço grátis, em inglês, there's no free lunch. E ela quer dizer isso. Né? Pô, o almoço grátis, você teve que ir andando lá até o almoço. Não tive que ir andando.
trouxeram o almoço até aqui a minha cama. Você gastou seu tempo comendo. Você podia ter feito outra coisa, custo de oportunidade. Não tem, assim, como você... Até o seguinte, se você comeu uma coisa, para mastigar, para digerir, você gastou energia. Olha que curioso, né? Até esse custo você tem. Então, não existe como gerar riqueza sem usar a riqueza. E para a gente sobreviver, a gente precisa gerar riqueza, porque a gente consome riqueza. Então, investimento é a parte onde a gente gasta uma riqueza que a gente tem na expectativa de gerar lá na frente. Então, vamos falar de um caso simples. Eu vou plantar milho. Estou aqui plantando milho, está aqui, ó, peguei umas sementinhas de milho, fiz um buraco, reguei o meu milho. Gastei riqueza. Eu estou mais pobre agora. Eu não tenho mais as sementes de milho. Eu não tenho mais a energia que eu gastei para cavar o buraco. Eu não tenho mais a água que eu gastei para regar. E eu só fiz isso porque eu acho que lá na frente eu vou colher mais sementes do que eu gastei hoje. Eu vou poder ter mais alimento lá na frente do que eu gastei de energia com alimento hoje para poder fazer esse esforço, né? Então, eu quando planto uma coisa, eu estou fazendo um investimento neste processo que no final eu espero que resulte numa geração de riqueza. Mas esse investimento me deixa mais pobre. Todo investimento, grava isso, é legal nessas aulas que a gente faz, ter do lado uma canetinha, um papel, tem gente que anota no celular, no bloco de notas ali. Todo investimento começa te deixando mais pobre. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas a taxa de juros está quase zero, por que ninguém está investindo? Porque quando você investe, você corre o risco, não é de ficar no 0 a 0 se dá errado. Ah, se der errado eu não vou ganhar nada. Não, se der errado você perde dinheiro, podendo até perder tudo, se as coisas dão errado. Então, investir é ficar inicialmente mais pobre. E aí, depois que você fez esse investimento, ficou mais pobre, está sem energia, está sem a água, está sem as sementes de milho, você passa pelo período de incerteza. E aí? Vai dar certo ou não vai dar certo? O milhozinho começa a crescer. Está aí o brotinho de milho. Para quem conhece pé de milho, aí, ó. No começo, o brotinho é assim, pequenininho. E aí pode dar errado. Pode vir ali, tem uma cabra ali perto, né, e comer. Pode vir o seu cachorrinho lá, foi brincar, cavou ali, pisou em cima. Acabou. Você ficou mais pobre e deu errado. À medida que vai crescendo, a sua incerteza vai diminuindo. E todas as vezes que você ouvir a palavra risco em investimentos, você substitui por incerteza. Risco é igual a incerteza. À medida que o tempo vai passando e você vai caminhando na direção da conclusão desse ciclo, investimento, risco, retorno, a sua incerteza vai diminuindo. Nesse nosso caso, o milho vai crescendo, então, no finalzinho, quando a espiga está quase pronta, ali o milho verde. Mas não está bom para tirar ainda não, que eu conheço milho verde, eu planto lá no sítio. O truque, aliás, que eu uma vez aprendi, nunca mais esqueço, quando aquele cabelinho na ponta do milho, se você puxar, ele sai fácil na tua mão, tá bom para ir para a panela. É ali que você... Não é bom para ir para a ração, aí tem que deixar um pouco mais. Se você quiser comer um bom milho verde, é assim que você faz. Mas ali está quase pronto. Ainda está incerto. Eu já perdi, assim, milho nesse estágio aqui, né? Veio, por exemplo, capivara e comeu, né? Capivara pulou a cerca, veio e comeu. Gado adora. Então, nesse pedaço você ainda tem incerteza. Mas aí chegou lá no final, se deu certo o processo, aí o milho para ser colhido. Está vendo lá atrás a colheitadeira? Está já pronta para passar e colher esse milho. E aí, quando você colher esse milho, com certeza, se chegou nesse estágio, né? Uma espiga dessa tem muito mais sementes, grãos, do que uma semente que precisou para poder nascer, né, esse pé de milho. Então, você, no final do processo, tem bem mais riqueza do que você tinha no começo. A diferença entre o que você tem no começo e o que você tem no final é o que você gerou de riqueza. E o que você gerou de riqueza, um pedaço você usa para consumir, para você poder sobreviver, né? E o outro pedaço você usa para quê?
para investir. É claro que hoje em dia, né, no mundo capitalista, as pessoas usam esse pedaço que sobrou, né, para poder acumular e, junto com isso, acumular poder. E esse poder faz com que elas possam interferir, né, na vida das outras pessoas, colocando as outras pessoas que têm menos poder para as servir, né? E aí passam a explorar o que essas pessoas têm de capacidade de gerar riqueza, porque elas não têm a riqueza inicial. E aí entra toda a história. A gente está no conceito aqui. O ciclo econômico de geração de riqueza, ele consiste em investimento, risco e retorno, que quer dizer você gastar uma riqueza, passar por um período de incerteza e colher a riqueza no final do processo. E se eu acabei de falar aqui, e se eu quero fazer um negócio e eu não tenho a riqueza inicial? Se o Eduardo está falando que para começar um processo, né, de investimento, a gente precisa ter uma riqueza inicial, e se eu não tenho a riqueza inicial, como é que fecha a conta? Né? Ou você vai trabalhar para alguém, ganhar salário, mas não, eu quero ser dono do meu processo. Eu quero ser dono do meu negócio, que a gente chama. Né? Eu quero empreender. Hoje em dia o pessoal chama de empreender, um monte de coisa que tem nada a ver com empreender. Né? O cara acaba tendo que, sei lá, dirigir ali o aplicativo, ele não é dono do carro, porque o carro é do banco, que ele financiou. Ele não é dono das regras, porque as regras são do aplicativo. Ele não é dono do resultado, porque um pedação, mais de 20% ali, ele tem que deixar. Então, mas a gente chama de empreender. Não, a gente está falando de empreender mesmo. O cara ser dono ali do processo econômico de geração de riqueza. Se eu não tenho a riqueza, se eu não tenho o dinheiro inicial, né, porque no nosso caso antes era plantar milho, mas vamos botar para fazer qualquer coisa, né? Construir um móvel, né? Abrir uma loja de roupa, plantar o milho, qualquer coisa. Eu não tenho o dinheiro inicial que me permite eu comprar as sementes, ou comprar as máquinas, ou comprar o imóvel onde eu vou colocar minha loja. Eu não tenho esse dinheiro inicial. Como é que eu faço para financiar o meu negócio? Só tem duas maneiras. Grava agora comigo que você nunca mais vai esquecer na vida. Só tem duas maneiras de eu financiar o meu negócio. A primeira dela é quando eu chamo um sócio. E aí, quando eu chamo um sócio, a gente vai estar falando agora do mercado de ações. Mas esquece o nome ações, senão vai começar, você imaginar o filme que você assistiu, o cara na frente do computador, esquece tudo isso. Pensa só o seguinte, você quer montar a tua padaria, você quer montar a tua confecção, você quer montar a sua empresa que faz fisioterapia, né? Você não tem o dinheiro. Uma das opções é chamar um sócio ou uma sócia. Se você chama um sócio ou uma sócia, essa pessoa, ela junto com você, vai ser dono do negócio ou dona do negócio. Isso quer dizer o seguinte, se vocês têm que investir R$200 mil para montar o seu negócio, e cada um botou 100, cada um é dono de metade. Chegou o resultado no final do mês, como é que vocês vão dividir? Metade é de um, metade do outro. Deu um problema, quebrou a máquina, tem que substituir? Metade um paga, metade o outro paga. Se um começa a ter que colocar mais dinheiro, muda a proporção. O cara que tinha metade passa a ter 60%. E aí o outro tem que ter 40%, porque a soma não pode dar mais de 100%, nem menos. Né? Então, o que a gente chama de mercado de ações, que tem até essa definição, as ações são os títulos de renda variável. E por que é renda variável? Quando você é dono de um negócio, você sabe quanto ele vai dar de resultado? Você não sabe, você pode estimar. Você pode esperar, mas você não tem como garantir. Você tem uma padaria, cada mês o resultado é diferente. Ah, Eduardo, você tem que ver minha padaria, roda que nem um reloginho. Eu duvido que seja igual. No centavo, eu duvido. Então, por isso que como ter uma ação é ter um percentual de uma empresa, você tem um título de renda variável. O quanto ele rende para você varia ao longo do tempo. E uma ação representa o menor pedacinho que você pode ter da empresa. Você não pode ter menos do que uma ação de participação numa empresa. Então, aqui, fiz que isso aqui é uma empresa, aqui, ó, uma refinaria, que nem essas que o Brasil vendeu a preço de banana para os investidores estrangeiros. Então, se você é um sócio e tem uma ação dessa empresa, é como se fosse aqui esse quebra-cabeça, você tem uma pecinha do quebra-cabeça.
Ou um corpo, é um átomo do corpo, né? Se você quiser imaginar como uma molécula, alguma coisa, a gente pegou o átomo, esse negócio eu gosto, né, da física das partículas. Você pode ir, você vai no corpo, no tecido, aí do tecido você vem ali para célula, aí você vem para molécula, aí vem para o átomo, aí vem para o próton, nêutrons, elétrons, aí vem para os quarks, aí você vai até o bóson, você vai descendo, né? Aí no final sabe-se lá, né, se você tem as cordas, né, a teoria do Stephen Hawking. Então, você sempre tem como ir para baixo. Mas vamos imaginar o átomo, né? Estamos com a cabeça lá na Grécia Antiga, né? Na época, quando Demócrito imaginou ali o átomo. Átomo, ou seja, que não tem como mais dividir em pedaços. É esse o significado da palavra. Então, a ação é isso. Não tem mais como dividir em pedaço. É o pedaço menorzinho que você tem de uma empresa. Se você tem uma ação de Petrobras, você é sócio da Petrobras. Então, toda vez que ela pega um barril de petróleo, tem uma gotinha lá que é sua. Se ela paga o salário de alguém, tem um centavozinho lá que quem está pagando é você. Então, isso significa, né, você, enfim, ser um acionista de uma empresa. Significa que você é um dos donos daquela empresa. Vamos lá para ver os tipos de ações que você tem. Você pode ser sócio de uma empresa de duas maneiras. Existem, novamente, tem o detalhezinho, tem outros tipos de ações, aí tem as units, esquece, vamos aqui para o básico, que o básico é o que te leva até onde você quiser. Basicamente, você tem dois tipos de ações diferentes. As ações preferenciais. As ações preferenciais é o seguinte, você é sócio da empresa, você participa do resultado, você divide ali o que a empresa vai conseguir gerar de lucro, etc., um pedaço é teu, mas você não pode votar. Você não vai encher ali a paciência dos donos da empresa. Eles não têm que se preocupar, porque é o seguinte, você confiou a eles o direito de decidir sobre a empresa. Então, você não tem direito a voto, mas, em compensação, o resultado da empresa primeiro é distribuído para você e depois para ele. Porque aí você alinha interesse. Eu sempre conto a história de que, quando eu era mais novo, a gente tinha um ovo mexido todo dia de manhã. Eu e meu irmão. E aí, a gente morrendo de fome, crescendo, e aí tinha um ovo mexido ali para dividir entre os dois. Parece brincadeira, parece que eu estou querendo. Não, era isso mesmo que a gente fazia. E aí o seguinte, sempre tinha aquela história de que o cara que dividia, pegava um pedação, deixava o resto para o outro, morrendo de fome. Aí meu pai um dia falou, não, um divide, o outro escolhe. Aí a gente passou a dividir com balança, régua, né, compasso, tudo que precisava para o negócio ficar o mais perfeito possível a divisão. Então, com as ações, né, claro que não é uma comparação perfeita, mas é mais ou menos assim. O sócio que não pode votar recebe o resultado primeiro. Olha que é bem bolado o negócio, né? Porque aí o cara que toma a decisão, para o resultado chegar até ele, como tem que passar pelo outro, ele tem que tomar boas decisões para todo mundo. E a ação ordinária é a ação que dá direito a voto. Então, você tem a ação PN, que é preferencial, e a ação ON, que é a ação ordinária. Eles, às vezes, se referem a essas ações por um número também. Então, a ação preferencial é a ação número 4. Então, quando você vê Petrobras, por exemplo, você vai ouvir as pessoas falando, eu comprei Petro 4. Eu comprei Petrobras, as ações preferenciais, as que recebem primeiro os dividendos, mas não têm direito a voto. Eu comprei Petro 3. 3 quer dizer ordinária. São as ações que deixam você votar, mas você só recebe depois que o outro tiver recebido. Aqui um exemplo, por exemplo, Petrobras. Qual outra maneira de você financiar um negócio? Uma é chamar um sócio, a outra é pedir dinheiro emprestado. Não tem outra. Não tem outra. Só tem essas duas maneiras. Então, quando você chega no banco e fala, vou fazer um investimento, o que você tem? O gerente chega, temos isso, temos aquilo, tem não sei o que outro, não sei o quê. Final das contas, o que ele te mostrou, ou você vai estar entrando de sócio no negócio, ou você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa, ou para alguém. Ou você vai estar entrando de sócio no negócio, ou você vai estar emprestando dinheiro para alguém. Quando você entra de sócio no negócio, você não sabe quanto aquele negócio vai te dar de resultado. É um título de renda variável. E como, olha, pela primeira vez na vida você vai entender, porque a ação tem muito risco. É como ter um negócio. Um negócio não tem um monte de risco, né? Agora, dívida, qual o risco da dívida? Principal, o cara não te pagar. Existem outros riscos nos nossos cursos
aprofundados, a gente explica todos eles. São vários tipos de mal. O principal, num título de dívida, é o cara não te pagar. Mas você não tem essa incerteza, você não depende do resultado da empresa para saber quanto você vai ganhar. Você vai ganhar o que você combinou na dívida. Então, por exemplo, nas dívidas, nos títulos pré-fixados, que a gente já explica o que é, se você combina que vai ganhar 10% por ano, todo ano o cara vai lá, você investiu 1.000, todo ano o cara tem que te pagar 100, que é 10% de 1.000. Então, mas a empresa deu lucro esse ano, ele te paga 100. A empresa deu prejuízo, ele te paga 100. Por isso que a gente chama de títulos de renda fixa. Você pode prever qual vai ser o resultado. É um mercado que tem parâmetros muito diferentes do mercado de ações, que não é um mercado que tem tantos parâmetros. Olha que interessante esse título de dívida, e eu peguei um título de dívida americano, antigo, de propósito, não é, né? Porque o Eduardo foi dominado pela cultura imperialista americana, não é nada disso, é para vocês entenderem de onde vêm os nomes, né? E vocês vão entender com esse título. Se eu pegasse outro título, vocês não vão entender. Esse é um título antigo. Então, esse é um título de dívida americano, tá? Que é um título de dívida de $1.000. Os títulos de dívida, antigamente, eles eram ao portador. Em inglês, bearer bonds. Bonds são os títulos de dívida, né? Hoje em dia, eles são registered bonds. São títulos registrados em sistemas de computador. Não tem mais um papel que você carrega. Um título ao portador é o seguinte: se você emprestava dinheiro para o governo americano te dava um título desse, um papel desse, que nem uma nota de dinheiro. E você chegava depois, quando você fosse resgatar o seu dinheiro de volta, quem tivesse com esse papel, se o cara roubasse teu papel na rua, ele podia pegar o dinheiro. Hoje em dia, como é registrado no seu nome, o cara não consegue pegar isso, a não ser que ele faça uma fraude digital, um hacker, etc. Mas aí são outros 500, né? No caso, outros 1.000, porque esse é um título de 1.000, né? Piadinha péssima essa, mas vamos lá. Então, esse é um título de dívida americano, que a gente tem, a primeira característica de todo título de dívida é o seguinte: é o emissor. Quem é que está devendo o dinheiro? Quem é que pegou o dinheiro emprestado? Pode ser uma empresa, ou pode ser, por exemplo, o Estado norte-americano, né? A gente fala que o Tesouro norte-americano emitiu os títulos de dívida, mas pensa o seguinte: o Estado, em nome de todos daquele país, pega esse dinheiro emprestado, e quem vai pagar, essa é uma parte curiosa, quem vai pagar esse título são todos. E como é que principalmente as pessoas pagam esse título? Através dos impostos. Então o governo pega um dinheiro emprestado para fazer suas atividades, né? Um governo não pode emitir ação, você não pode ser dono de um país. E aí, com o dinheiro que o governo pegou emprestado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer escola, ele vai fazer porto, ele vai construir estrada, não sei o quê. E aí o governo faz, enfim, tudo isso, mas tem que pagar de volta para quem emprestou o dinheiro. E como é que ele faz para pagar de volta? Ele paga de volta com os recursos que ele recolhe compulsoriamente, ou seja, o imposto é uma imposição na vida das pessoas, né? Você não escolhe se você quer pagar ou não quer pagar o imposto. Ninguém quer pagar imposto. Ninguém gosta de imposto, em lugar nenhum do mundo. Todos os países do mundo têm uma coisa em comum: todo mundo acha que paga imposto demais. Todo mundo quer pagar menos imposto, qualquer lugar do planeta. Mas Eduardo, qualquer lugar do planeta. Tem nenhum lugar do mundo que as pessoas gostem de pagar imposto. Por isso que o nome é imposto. Se não era quer ou não quer. Não era imposto. Imposto é porque é uma imposição do governo para as pessoas. Então, o governo emite os títulos de dívida, ele deve dinheiro para as pessoas, ele captura os impostos e paga os juros dessa dívida. Nesse caso, quem deve dinheiro, $1.000, são os Estados Unidos da América. O valor, todo título de dívida tem um valor, que é o valor devido. Nesse caso, são $1.000. Uma taxa, porque você precisa remunerar, né, essa dívida, a pessoa não está com dinheiro durante esse tempo e tem o risco de você não pagar de volta. Então, ela tem que ser remunerada por ter te emprestado. Nesse caso, você tem uma taxa que ela é fixa, né, de 9% ao ano. E, nesse caso, ele vai te pagando esses juros 2 vezes por ano. Ela vence em 1987, por isso até que eu peço para vocês verem no notebook, senão no celular está impossível de vocês verem com certeza, mas está escrito o seguinte: esse título foi emitido, está escrito dated, então ele foi emitido em 15 de fevereiro de 79, 4 dias depois da data do meu aniversário, que é 11 de fevereiro, eu sou de 76, né?
mas ele foi emitido dia 15 de fevereiro de 79 e ele vence, que está escrito due, quer dizer o vencimento, ele vence 15 de fevereiro de 87. Então é um título de 8 anos. Os Estados Unidos pegou esse dinheiro emprestado durante 8 anos. Mas todo ano ele paga, no meio do ano, ali em agosto e em fevereiro, ele paga os juros. Se ele paga 2 vezes por ano e é 9% o total por ano, ele paga 4,5% em cada um. 4,5% em cima de $1.000 dá $45. E antigamente você destacava um cupomzinho para poder pegar esses $45. Você ia com esse título que vinha com... Igual, né, cupom que você destaca para ter desconto lá no... Hoje em dia é tudo digital, mas o pessoal ainda pegou aqui cupom que você destaca para ganhar ali uma promoção no supermercado, em algum lugar. Então, o título de dívida, ele vinha com a parte ali principal, que são esses $1.000, e até hoje chama qual que é o principal da dívida, por conta disso. O principal da dívida é porque era a parte principal do título. E vem os juros que você destacava e ia na data dos juros para ir lá no banco, você destacava um cupom desse e ia lá no banco e ele te pagava $45, que era pago, obviamente, no final das contas, pelo governo americano, através do banco. Então, os juros dos títulos de renda fixa hoje em dia têm o nome de cupom. Olha que legal. Os juros dos títulos de renda fixa têm o nome de cupom porque eram cupons. Literalmente. Por isso que eu peguei esse exemplo aqui, para poder mostrar para vocês um título verdadeiro que fica fácil de vocês poderem perceber. E aí estamos falando de renda fixa. E aí as pessoas, pô, Eduardo, investimento, né, não sei o quê, e esse negócio de investimento é para especulador, não sei o quê, vamos acabar com o capitalismo, vamos não sei o quê. Pô, vamos lá, estamos juntos na revolução, meu irmão. Estamos juntos na revolução, mas o ponto é o seguinte, a gente vive dentro de um sistema capitalista e tem que entender como é que funcionam as coisas. A gente tem que entender qual o papel de um investimento. Eu acabei de falar para vocês, presta atenção, eu acabei de falar para vocês que investir significa financiar um negócio. Investir significa financiar um negócio. Tem um monte de gente que me acompanha, me assiste, e que reclama que, às vezes, eu dou curso de investimento, e o cara é um ambientalista e o dinheiro dele no banco está sendo emprestado para uma mineradora. É isso aí, que está poluindo, desmatando, etc. E o cara está lá, na luta dele, de ambientalista, luta séria, luta digna, mas ele não sabe. E porque ele não aprendeu, porque ele não está fazendo essa aula de hoje, ele nunca perguntou para o banco se o dinheiro dele está sendo... Ah, não, eu sei, Eduardo, eu emprestei lá... Você emprestou lá no CDB, o banco pode fazer o que ele quiser com o dinheiro. Tem gente que luta pela reforma agrária e o dinheiro dele está financiando o cara que é o grande proprietário de terra que não faz nada nas terras dele. Os latifúndios improdutivos. O cara é um pacifista e luta por um mundo mais pacífico, mais justo, e o dinheiro dele está financiando a fábrica de arma. E ele não sabe. E ele não sabe. Então, aprender sobre investimentos, ter educação financeira, é entender que tipo de mundo você está financiando com seu dinheiro, além, é claro, de escapar das armadilhas dos bancos, das corretoras, de tudo isso. É muito, muito, muito importante. Aprender educação financeira tem um papel político. Tem um papel de militância por um mundo melhor. Você saber para que está sendo utilizado o seu dinheiro. Então, eu faço essa pergunta. Ao longo dos últimos anos, você sabe quem fez a melhor operação de renda fixa? A gente está falando o seguinte, fazer uma operação de renda fixa é o seguinte, é uma empresa ou um negócio que teve que pegar dinheiro emprestado. Quanto melhor o seu crédito, mais barato você pega o dinheiro, porque as pessoas confiam mais em você. Então, quando as pessoas entendem e querem te ajudar no teu negócio, elas estão dispostas a te emprestar o dinheiro por um valor mais baixo. Quanto mais ela entende do seu negócio, menos incerteza ela tem de que o dinheiro vai ser bem utilizado. Menos risco ela vê, menos retorno ela espera, ao contrário. Então, normalmente, as empresas gigantes são as que pagam menor juros nos seus títulos de dívida. Então, aqui é um doce, para quem adivinhar quem fez a operação mais bem-sucedida de renda fixa nos últimos anos no Brasil. Será que foi a Ambev?
A gigante das bebidas e das cervejas? Não. E é uma das que pagam menor, né, juros nos seus títulos. Será que foi o Itaú, o maior banco do Brasil, que também paga uma das menores taxas de juros para quem investe, né? Empresta a uma fortuna, um absurdo, uma vergonha, né? Não, não foi o Itaú. Ah, então foi a Vale, a gigante da mineração? Não. Foi a Petrobras que pegou esse dinheiro emprestado barato? Não. Quem fez a melhor e mais bem-sucedida operação de renda fixa nos últimos anos no Brasil foi o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E quem idealizou lá atrás essa operação fui eu. E aí, o meu amigo João Paulo Pacífico estruturou a operação toda e deu a ideia da gente fazer ela via um CRA e permitiu que ela ficasse de pé. Só que a gente explicou para as pessoas que essa era uma operação para financiar cooperativas. Essas cooperativas iam produzir alimentos saudáveis, essas cooperativas iam ajudar milhares de pessoas, e o MST, ele captou 17 milhões de reais, na verdade, 17 milhões e meio de reais, pagando uma taxa de 5,5% ao ano, abaixo até da inflação. Mas, Eduardo, quem que empresta abaixo da inflação? Eu emprestei para o MST. Abaixo. Fui um dos maiores investidores dessa operação. Mas por que você investiu? Por que você botou? Porque eu quero que a minha riqueza seja utilizada para produzir arroz orgânico, para produzir o mel orgânico, para produzir as coisas que são produzidas nessas cooperativas. Eu prefiro ter o conhecimento de que o meu dinheiro está gerando esse tipo de riqueza do que saber que o meu dinheiro está poluindo o rio. Você pode escolher outra coisa diferente aqui, eu não estou querendo doutrinar ninguém. Eu só estou querendo te falar o seguinte, se você entende o que é investimento, e as pessoas são tão ignorantes em relação ao mundo de investimentos, que isso que o MST fez foi captar dinheiro via dívida, ele pegou dinheiro emprestado. Todo mundo falava assim, o MST emitiu ação. Elas não sabem o básico. As pessoas trabalham em banco, não sabem o básico. As pessoas trabalham em jornal, na área de economia, não sabem o básico. E você já sabe. Você pode gostar ou não gostar do MST, mas você não erra mais. O que é uma ação e o que é um título de dívida. E você entendeu que investir significa alocar riquezas num processo produtivo. E os juros? Por que existe os juros? Os juros existem porque quando você empresta dinheiro para alguém, você fica sem o dinheiro durante o tempo. Você, enfim, perde muitas oportunidades e tem o risco do cara não te pagar de volta. Essas oportunidades que você perde é o que a gente chama de custo de oportunidade. E os juros podem ser pagos de duas maneiras, né? Uma maneira, calculado, não paga, mas claro, depois que você calcula, você tem que pagar, senão você está inadimplente. E quais são as duas maneiras de calcular os juros? A primeira delas é o que a gente chama de juros simples. Juros simples é o juro que não acumula, não é uma bola de neve. Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma coisa que é, na prática, o juro simples. Vamos supor que você tem um imóvel, você tem um galpão, herdou um apartamento grande, isso aqui, e o teu imóvel vale R$1 milhão. R$1 milhão e você aluga esse imóvel por 0,5% do valor dele todo mês. Então, todo mês, o cara que aluga o imóvel de você vai te pagar R$5 mil. Todo mês, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Chegou no final do ano, você vai ter ganho quanto? Você vai ter ganho R$60 mil. E veja que no primeiro mês ele te pagou 5 mil. No segundo mês, ele pagou 0,5% em cima de 1 milhão. No terceiro mês, 0,5% em cima de 1 milhão. O percentual é sempre em relação àquele valor que no título lá dos Estados Unidos era o valor principal. Então, o principal dessa... é que não é uma dívida, né? Mas se fosse uma dívida, o principal era R$1 milhão, e você está recebendo todo mês 5 mil, 5 mil, 5 mil, a conta ela não vai acumulando. Vamos ver como é que é acumulando, que aí fica fácil entender a diferença. Os juros compostos. Vamos supor que você foi no seu banco, e nenhum banco empresta esse valor, isso é obviamente só um exemplo teórico, a gente já vai ver um prático daqui, né, no próximo slide, mas o banco chegou para a gente usar o mesmo 0,5% ao mês, e você pegou R$1 milhão emprestado no banco, a 0,5% ao mês de taxa de juros. Se você fez isso, 0,5% ao mês de taxa de juros,
o banco, no primeiro mês, ele vai te cobrar os mesmos R$5.000. O problema é que esses R$5.000 que você vai ter que pagar no primeiro mês, que você não pagou, mas acumulou, ele acumula com R$1.000.000. Então, você não deve mais R$1.000.000. Você deve agora R$1.005.000. Aí, no segundo mês, você vai ter que pagar 0,5% em cima de R$1.005.000. Então, em vez de dever ali R$10.000, você vai dever R$10.025.000. Parece pouquinho, mas é assim que a bola de neve começa a formar. E a bola de neve começa a aumentar, e aumentar, e aumentar, e no final do primeiro ano, em vez de, com juros simples, 0,5% ao mês com juros simples, você no final tinha R$60.000 como resultado, com o juros sobre juros sobre juros, você teria R$61.000 no final do ano. Ah, Eduardo, é pouquinha a diferença. Para taxas pequenas, a diferença é pouca. Mas e para taxas grandes? Está sentado na cadeira? Se não tiver, senta. Se não tiver sentado na cadeira, senta, porque agora você vai achar que eu fiz conta errada. Mas você pode anotar, pode tirar uma foto com o celular, que você não vai ver que eu fiz conta errada. Olha o poder dos juros compostos. Se você coloca R$10.000 na caderneta de poupança, tá? Há uma taxa, que é a taxa de hoje em dia, que é o TR mais 0,5% ali, e que fica limitado, né? Quando começa a subir muito a Selic, a TR mais 0,5%, você vai ter daqui a 5 anos em torno de R$13.500. R$10.000 investido na poupança, daqui a 5 anos vai valer em torno de R$13.500. E se essa taxa aumentar muito? Aí eu vou trocar, se você deve, que é um bom exemplo. Vamos supor que em vez de investir R$10.000 na poupança durante 5 anos, você tenha pego R$10.000 emprestado do banco no cheque especial. Quanto você acha que você vai dever? Isso aqui é a taxa, tem banco com taxa acima disso, tá? 8% ao mês de juros no cheque especial. 10.000 investido na poupança vai virar R$13.500. Os mesmos 10.000 pegos emprestados no cheque especial, sabe quanto vão virar daqui a 5 anos? Sabe qual o tamanho da sua dívida em 5 anos? Chuta. Antes de eu botar aqui a resposta. Você está assistindo com alguém? Fala com alguém do lado. Está sozinho? Mentaliza o número. Na poupança, 10.000 investidos viram 13.500. E os mesmos 10.000 pegos emprestados na taxa do cheque especial hoje. Quanto viram daqui a 5 anos? Vamos lá acabar com o suspense logo. R$1.012.570. R$1.012.570. Você entendeu por que banqueiro ganha tanto dinheiro? Porque ele pega o dinheiro que você aplica no banco e empresta esse dinheiro para outro cara. Ele não tem nem que usar dinheiro dele. Ele não tem nem que usar dinheiro dele. Para o cara que investiu no banco, ele paga esses R$3.000, R$4.000. Para os caras que pegaram emprestado, ele vai cobrar esse 1 milhão. Ah, Eduardo, mas ninguém fica devendo no cheque especial 5 anos. Para começar, tem gente que fica, mas em segundo lugar, quando o cara saiu do cheque especial, o outro entrou. Então é como se alguém tivesse o tempo inteiro. E aí os bancos falam que, não, porque a taxa é alta, porque a inadimplência é alta. É o contrário. E eles fazem todo mundo de trouxa. É a maior mentira que existe no país dizer que a taxa é alta porque a inadimplência é alta. A inadimplência é alta porque a taxa é tão alta que é impagável. Se é impagável, é claro que a inadimplência é alta. Você conhece alguém que pega 10.000 emprestado que daqui a 5 anos vai ter 1 milhão? Você conhece? Uma pessoa? Gente, isso aqui não é exemplo para impressionar. Se eu quisesse pegar para impressionar, tem taxa muito mais alta que essa que é cobrada no Brasil. O exemplo para impressionar é muito pior do que esse. Então, essa maluquice aqui é o que faz os bancos no Brasil ganharem tanto dinheiro. Agora, a gente já vai ver aqui que é muito legal onde é que as pessoas têm o dinheiro delas investido no Brasil. Mas você não precisa investir o seu dinheiro no banco para o banco comprar o título do governo. Você poderia comprar diretamente o título do governo, que é o que os bancos fazem com a maior parte do dinheiro que está com eles.
Só que as pessoas não fazem diretamente. E existe uma coisa chamada Tesouro Direto, que é um sistema onde você pode comprar diretamente os títulos do governo. Quando eu digo diretamente, é o seguinte, talvez com transparência, porque você precisa de uma corretora, né? Você não compra direto do governo, você tem que estar cadastrado numa corretora para poder, através dessa corretora, comprar os títulos do governo. Mas você não está comprando um título do banco e, sem saber, o banco está comprando o título do governo para te remunerar. Você compra o título do governo só usando a estrada, o caminho, o sistema que está hospedado ali no banco ou na sua corretora. Mas o Tesouro Direto é onde você pode emprestar dinheiro para o seu país, no nosso caso, o Brasil. Mas olha só, hoje, se você entrasse no seu banco ou corretora, se você tivesse cadastrado no Tesouro Nacional, você podia investir dinheiro nos títulos públicos, emprestar dinheiro para o Estado brasileiro, através desses títulos. Basicamente, você tem 3 tipos de título aqui. Eu não vou entrar no detalhe, mas só para vocês poderem entender. Esses primeiros, chamados tesouros pré-fixados, são títulos que você empresta dinheiro para o governo. Não é para o governo, porque você não está emprestando para o Lula, para o PT, você está emprestando para o país, né? Mas a gente fala emprestando para o governo, é a maneira meio que errada que todo mundo fala, mas você está emprestando dinheiro para o país, né? E esse dinheiro que você está emprestando, ele vai ser devolvido para você com uma taxa que já é fixada desde o começo. Quanto que é essa taxa? No primeiro caso, você vai receber 11,87% ao ano e vai emprestar até 2026. Olha aqui na última coluna aqui, vencimento. Então, você empresta hoje, o seu dinheiro vai ser devolvido acrescido de 11,87% de juros ao ano no dia 1º de janeiro de 2026. Você empresta hoje, já sabendo quanto vai receber em 2026. Porque dá para fazer a conta, já é fixado desde hoje, mas no meio do caminho você não recebe nada. Você pode, no meio do caminho, vender o seu título para alguém. Aí você vai ter que ir a mercado vender o seu título. Mas, se não, você vai ficar recebendo, vai receber tudo, incluindo os juros, só no final. É um título sem cupom. Esse último título pré-fixado é uma opção que você tem de também já saber quanto você vai receber, mas de 6 em 6 meses, juros semestrais, você recebe cupom. Então, esse é um título. Olha que legal o começo da aula, agora já começa a parecer fácil. Isso é espetacular, né? Vamos lá. Segundo tipo de título, você não sabe quanto você vai receber até o vencimento dele. O que você sabe é que todo dia esse título vai valorizar a taxa de juros Selic, que é a taxa de juro do país naquele dia. Por isso, ele é um título pós-fixado. O primeiro vence em 2026, ou seja, você está emprestando dinheiro até 2026, o segundo em 2029. E esses últimos títulos, vocês já estão vendo que tem uns com cupom e outros sem cupom. Os que têm cupom são esses com juros semestrais. Esses títulos, eles vão pagar para vocês a variação da inflação mais um pouco de juros. A variação da inflação é esse IPCA. É um índice de preços que é usado para medir o quanto as coisas subiram de preço, a inflação. Então, como ele vai te pagar a variação da inflação mais um percentual de juros, você garante o seu poder de compra. Quando as pessoas querem planejar a aposentadoria dele, os fundos de pensão, o principal título público comprado pelos fundos de pensão são esses títulos. Aqui no Tesouro Direto, eles têm esse nome, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. O nome original dos títulos é o Tesouro Pré-fixado LTN, as mais longas, as NTNFs, Letra do Tesouro Nacional ou Nota do Tesouro Nacional, as mais longas, né? Tesouro Selic são as LFTs, Letras Financeiras do Tesouro, e o Tesouro IPCA são as Notas do Tesouro Nacional Série B, NTN-B. Então, olha só, LFT, LTN, NTN, NTNF, NTNB, tudo, olha que incrível, gente.
Tudo isso, dívida, nesse caso, e quando não é dívida, é ação. É simples pra caramba. Você tem como saber para quem você está emprestando, como você está emprestando, que risco você está tomando, as perguntas que você tem que fazer. É gostoso. É gostoso saber, ter essa sensação de segurança. No Brasil, quem é que compra o título da dívida? Poderia ser você. Todo o seu dinheiro podia estar investido diretamente nisso, mas as pessoas não fazem. As pessoas botam nos fundos de investimento, botam nos fundos de previdência, botam, enfim, no CDB do banco. E aí o fundo investe por elas. O banco investe por elas. Então, se você somar o quanto tem de títulos, desses títulos públicos, passando ali pelo processo decisório dos bancos, ou seja, os bancos que mandam, você vai somar os fundos de previdência, o que tem nas instituições financeiras, o que tem nos fundos de investimento e o que tem nos investidores não brasileiros, não residentes, os estrangeiros, que precisam de um banco no Brasil para estar investindo. Quanto que está ali na mão dos bancos? Essa soma aqui, esses são dados agora de fevereiro, é o último relatório que o Tesouro Nacional emitiu. Então, os bancos decidem, mesmo não sendo dinheiro deles, sendo dinheiro seu, 85% da dívida pública federal. As pessoas que são as donas desse 85%, que não investem direto porque não fazem essa aula que a gente está dando aqui, que não sabem disso, e aí pagam para o banco fazer uma coisa que elas poderiam fazer direto, elas têm um pedacinho desse outros. Eu calculei para vocês hoje à tarde. 1,8%. As pessoas investem diretamente 1,8% do total e 85% os bancos investem para elas, simplesmente porque elas não sabem. Os mercados, eles oscilam o tempo inteiro e a gente está acostumado a ler, o mercado está otimista, o mercado está pessimista, o mercado está nervoso. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente é levado a entrar nesse ciclo de paixões e, com isso, o banco ganha um monte de dinheiro em cima do nosso nervosismo, em cima do nosso desconhecimento, e a gente perde dinheiro. Né? Aqui eu botei essa figura do urso e do touro. Por que o urso e o touro são os símbolos do mercado? De baixa, o urso, e de alta, o touro. Essa foto mostra bem. O urso, ele ataca dando um tapa para baixo. Por isso que é o mercado de queda. Eles chamam de bear market, ou seja, o mercado do urso. São os mercados que estão piorando. O mercado de alta eles chamam de bull market, o mercado do touro, porque o touro ataca para cima, dando a chifrada para cima. Então, por isso, uma curiosidade para vocês entenderem porque que é o mercado bear market e o bull market. Agora, olha como funciona essa parte de psicologia de massa. Primeiro, eu vou mostrar um cartoon aqui para vocês, que é muito famoso, é super antigo, mas que mostra um pouco como essa onda que as pessoas... agora é bom em criptomoeda, agora é bom em Bitcoin, agora é bom investir em avestruz, agora é bom investir em boi gordo. E está todo mundo perdendo dinheiro, no final das contas. Só ganha dinheiro quem está vendendo. Então, esse cartoon é um cartoon muito famoso nos Estados Unidos, que mostra essa psicologia de massa, todo mundo agindo no efeito manada. Então, olha só, o cara começa ali falando no telefone baixinho e fala assim, ele está falando em inglês, né? Ele fala, I've got a stock here that could really excel. Eu tenho uma ação aqui que pode bombar. Quando ele fala Excel, o cara do lado fala assim, really Excel? Aí o do lado, Excel? Aí o outro, Sell? Sabe o telefone sem fio? Sell quer dizer vender. O cara, sell, vende. Então o cara tá falando uma coisa boa, o boato transformou numa coisa ruim e todo mundo entrou em desespero, todo mundo começou a vender. Aí o cara vende, o mercado começa a cair, aí um cara fala assim, nossa, essa loucura toda, this madness, I can't take anymore. Eu não aguento mais. Goodbye, quer dizer tchau. Aí ele fala, goodbye? Aí o outro, buy, quer dizer compra. Buy. Todo mundo começa a comprar na boataria, no telefone sem fio. Então, essa insanidade, esse comportamento em manada, que acaba direcionando muitas vezes o mercado e você entra na onda. Porque o comportamento de manada que é o que aparece no Facebook, que é o que aparece na propaganda, que é o que o cara usa para te levar no embalo, na paixão. E o nosso papel aqui é ser um antídoto e estar do teu lado para tu não entrar nessa. Porque o que tu acumula de dinheiro é difícil pra caramba. E a gente tem que proteger isso para não deixar o cara ganhar fácil pra caramba o dinheiro que para você é difícil pra caramba.
E, normalmente, quando o mercado está ali no topo dele, todo mundo diz que ele vai subir sem parar. Eu peguei aqui, isso aqui é aquela crise que teve lá em 2007, 2008. Na verdade, começa mesmo em 2008. No topo, eu peguei hoje para vocês também. No topo do mercado, ali em 2007, aqui, ó, olha essa notícia, no topo do mercado, 9 to 1, quer dizer, 9 para 1. No topo do mercado. Aí, qual que era a notícia? Aqui, o cara fala o seguinte, um raro e bullish vem de bull, quer dizer, otimista, que o mercado vai subir. Um sinal técnico raro e otimista aconteceu na quarta-feira. Aí o cara escreve embaixo aqui o seguinte, that's because Wednesday stock market, é por isso que o mercado de ações na quarta-feira teve um comportamento tão forte que ele foi o gatilho para um sinal técnico que quase sempre significa que a gente agora vai ter um monte de meses de alta. Foi no topo, depois disso só caiu. O otimismo, ele atinge o máximo quando o mercado está lá em cima e depois só vai cair. Do mesmo modo, por isso que o cartoon de antes, ele chama atenção, do mesmo modo, quando ele estava lá embaixo, no final da crise, olha a notícia do Wall Street Journal. Ele falava o seguinte, o Dow Jones, na verdade, será que ele pode ir até 5 mil pontos? Ele estava em 7 mil. 7 mil. De 7 mil para 5 mil pontos, a gente está falando de uma queda em torno de 30%. Depois de cair tudo, o cara falou, será que ele pode ir para 5 mil pontos? Sim, existe um motivo para acreditar nisso. Aí, quando eles ficam no máximo do pessimismo, ele só sobe. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o efeito manada. Tem que tomar cuidado com essa confusão do que é o que está o negócio da moda, que é o que o cara quer te convencer. Porque ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, banco, mas você não. Você pode perder muito. E dá para saber, por exemplo, ninguém sabe isso. Eu sou o único que ensino isso no mercado, o único. Você pode saber exatamente como as pessoas investem o dinheiro delas. Existe um link, meus alunos, né, dos cursos de aprofundamento sabem exatamente onde é, etc. Existe um link, que se você clicar, você pode acessar no site da Ambima, que é o site que reúne as informações dos bancos e corretoras, etc., e as empresas do mercado de capitais. Você consegue saber exatamente onde é que as pessoas estão investindo dinheiro. Eles dividem em 3 tipos de investidor. O investidor pequeno, que é esse varejo tradicional, o investidor de agência de banco do Itaú, é aquela que tem agência na rua. O investidor varejo de alta renda, que é o Bradesco Prime, Itaú Personalité, etc. E o investidor private, que é aquele que tem milhões e milhões e milhões. E ele diz quanto que é o total de dinheiro de cada um desse grupo de investidores. Então, o investidor pequenininho somado tem 1 trilhão e 700 bilhões, mais ou menos. O investidor que é esse do meio do caminho, que no Brasil já é bastante dinheiro, que tem no HSBC, não tem mais HSBC no Brasil, mas acho que era Premier antigamente, sei lá. O Santander, eu acho que era o, sei lá, Van Gogh, eu não sei direito os nomes, né? O Banco do Brasil é Estilo, o Bradesco é Prime, o Itaú é Personalité. Esses juntos têm 1 trilhão e 400 bilhões. E o private, que são esses milionários, e um número muito pequeno de pessoas, comparado com os outros, é claro, né? Eles têm quase 2 trilhões de reais. Olha onde é que está investido o dinheiro deles e olha como é diferente. Enquanto o investidor pequeno tem 3% do dinheiro só em fundo multimercado, o muito rico tem 25%. Enquanto o investidor pequeno tem 4,5% do dinheiro dele em ações, o investidor grande tem quase 1/4 do dinheiro dele em ações, 23%. Enquanto o investidor pequeno tem quase 20% em CDB, o investidor grande não tem quase nada, tem menos de 4% em CDB. E o mais gritante de todos, enquanto o investidor pequeno tem quase metade do dinheiro dos investidores pequenos está na poupança, o investidor grande tem praticamente zero, menos de 0,5% na poupança. E o investidor pequeno poderia ter o dinheiro aplicado nos mesmos lugares do investidor grande. Não investe por falta de informação. E é por isso que os bancos ganham a maior parte do seu dinheiro no investidor pequeno. Essa é a injustiça do mercado. É por isso que ele quer que você fique desinformado. É por isso que ele quer que você fique perdido. E é por isso que a gente existe aqui, para poder esclarecer isso para vocês.
Cuidado, não existem maneiras fáceis de ganhar dinheiro. Veja que essa é uma pesquisa feita pela FGV, a pesquisa mais longa feita até hoje. Eles pesquisaram durante vários anos 20 mil investidores que fazem day trade. Day trade é esse negócio de comprar e vender ação todo dia, que é a propaganda que aparece no teu Instagram. Agora parou de aparecer um pouco, porque um monte de gente perdeu tanto dinheiro, um monte de gente tomou tanto processo, e eu sempre denunciei. Eu sempre denunciei. Por isso tem uma sirene aqui, a gente sempre denunciou. E eles fizeram um estudo. Pô, eles dizem que está todo mundo ficando rico, a corretora, vamos fazer a conta, vamos ver quem fica rico. Eles acompanharam 20 mil investidores. Menos de 1% das pessoas tem ganho relevante. Menos de 1%. Aí a manchete do estudo que a FGV fez é o seguinte: day trade é cassino. Muito mais sorte que técnica. Eu já vou fazer uma correção nesse título, tá? Mas ele diz é cassino. Aí, olha o resultado. O estudo mostrou que 97% das pessoas perdem dinheiro. Não é 90%. É 96%. Isso é um trecho do estudo que eu trouxe para cá. O estudo mostrou que 97% das pessoas perdem dinheiro. E quem ganha leva, em média, menos de R$300 por dia. E detalhe, se você for selecionar aqueles que ganham bastante dinheiro, aí é menos ainda. É muito difícil você ganhar dinheiro no day trade. Eu vou ler inteiro para você. De todos que tentaram alguma coisa, 92,1% pararam em menos de um ano. Dos que seguiram, aqueles que fizeram operações diárias de pelo menos R$300, 97 perderam dinheiro. Só que dos 3 que ganharam, 2,6% ganharam muito pouco. Então, quem ganhou dinheiro de verdade, gente, 0,4%. Quer dizer o seguinte, menos de 1 em cada 200 pessoas ganha dinheiro de verdade fazendo day trade no longo prazo. É o pior negócio do mundo, mas a corretora não vai te falar e vai te chamar para fazer day trade. Porque ele ganha dinheiro cada vez que você compra ou vende ação. E só eu vou te falar isso. Só a gente vai te falar isso. Porque como a gente é independente, a gente não é patrocinado por banco, a gente não tem patrocínio, eu posso te falar isso. É escandaloso isso aqui. É escandaloso isso aqui. E a gente tem que agradecer esse estudo que foi feito, porque é um estudo que vai contra todo o interesse dos bancos e das corretoras. Mas qual o erro desse estudo? Ele diz que day trade é cassino. Só que não é cassino, porque aqui vocês viram que 3% das pessoas ganham dinheiro. No cassino, aqui ó, no cassino, um estudo feito nos Estados Unidos, 11% das pessoas ganham dinheiro. É pior que cassino. Cassino já é uma porcaria, senão o cassino não ganhava tanto dinheiro. Day trade é pior do que cassino. Então, cuidado, gente. Eu não quero botar água no chope de ninguém. As pessoas às vezes ficam bravas comigo. Ah, Eduardo, deixa eu comprar aqui minhas criptomoedas. Deixa eu fazer o meu day trade. Deixa eu não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, tu pode fazer o que tu quiser. Eu estou aqui tentando te alertar. E estou te mostrando dados. Né? Sempre vai ter um amigo, porque se é só você pegar um 1% que deu certo e fazer uma propaganda. E dizer que, olha o caso que deu certo. Mas não é a regra, não é a norma, não é o que funciona. Então, cuidado, e a gente está aqui para te ensinar. Então, crava 2 regras. A primeira é o seguinte: não perde dinheiro com bobagem, não perde dinheiro com desinformação. E a segunda é o seguinte: não perde tempo. Começa hoje a fazer da maneira certa. E aí, eu vou chamar vocês, já estamos indo para as perguntas e para a aula de gráfico. Eu vou ensinar para vocês o que é gráfico hoje. E vou dar o link para vocês poderem baixar metade da apostila que a gente tem aqui só para os nossos alunos, para vocês poderem ler. Nunca fiz isso, para comemorar os nossos 5 anos. E vou mostrar a novidade para vocês aqui agora. Mas deixa eu só falar para vocês, para quem quiser se aprofundar em tudo isso que a gente está falando, quiser aprender todos os conceitos essenciais para poder navegar nesse mundo do mercado financeiro, e eu garanto, todos eles podem ser aprendidos de uma forma igualmente simples, como essa que eu ensinei, e divertida, e com exemplos práticos, como essa que eu ensinei para vocês hoje. E isso é para vocês aprenderem a lidar com o dinheiro de vocês de maneira inteligente e consciente. Para isso, o que vocês devem aprender? Quais são os investimentos que existem de verdade e qual que funciona e qual que é golpe, qual que é roubada, qual que é engodo.
tem que entender como é que funciona o mercado de renda variável, que hoje vocês aprenderam, o mercado de ações, e como é que funciona o mercado de renda fixa. Quais as estratégias que têm mais chance de dar dinheiro, nenhuma é garantida, e quais as que têm menos. Entender como você pode minimizar os seus riscos e quais são os riscos que existem. Existem vários tipos de risco. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco de imagem, risco operacional. Quais são os tipos de risco? Como é que eu posso medir eles? Comparar? O que é que move as decisões financeiras? Eu mostrei para vocês a importância, né, de saber sair do movimento de manada, não cair no impulso que o cara quer te levar, não ser intimidado pelo cara do banco, ser economia comportamental, entender o que é que move nossas decisões financeiras e o básico da conta, que é fácil, a matemática básica do investimento. Agora, se você quer investir nisso, você tem que entender que outras coisas influenciam os mercados. É bom você saber que uma coisa que é boa hoje pode não ser amanhã. Estoura uma guerra, muda um governo, muda uma lei e passa a ser uma outra realidade para as empresas. Vocês têm que entender que as economias do Brasil e do mundo, elas são influenciadas por fatores sociais, pela desigualdade, pelas novas tecnologias, pelas doenças, pandemias que surgem, tudo isso influencia os fatores sociais e políticos, influenciam os mercados. Entender que o mercado financeiro é um organismo cheio de interações, é complexo e dinâmico. Então, todo dia tem que estar atento. A dica que o cara te deu há 3 meses atrás, cuidado com dica. Mas mesmo que seja boa, hoje provavelmente não vale mais. É dinâmico. E entender que as notícias são tendenciosas. As notícias são tendenciosas. Você não vai ver notícia falando de que day trade é ruim. Quem patrocina os jornais? Quem patrocina os sites de finanças? Quem patrocina os educadores financeiros? O único com independência total somos nós. O único com independência total somos nós. Então, a gente pode falar, mas as pessoas não podem falar o que é ruim, senão o banco para de patrocinar o cara. Tudo isso a gente endereçou, a gente se preocupou em resolver nesse nosso programa, que é o Investidor Mestre, que completa nessa nossa aula hoje, simbolicamente, porque não é exatamente no dia, mas a gente está completando hoje, 5 anos do Investidor Mestre. Durante esses 5 anos, a gente acumulou todo esse conhecimento, e a gente está falando assim de centenas de horas de material, que foram compiladas e que em 5 pós-graduações juntas você não vai ter tanto material. Com os melhores professores e professoras do Brasil e acessível para todo mundo. Hoje, alunos e alunas do Investidor Mestre são já 51.177 pessoas. E hoje, se você quiser entrar, você vai ter uma condição que nunca ninguém teve. Nunca. E eu vou explicar para vocês o que vocês vão aprender. Primeiro, para quem que é? Ele serve para quem sempre achou o mercado financeiro complicado e chato, porque é simples e divertido a forma como a gente fez, que nem foi a aula de hoje. Para quem tem muitas dívidas, porque tem um bom pedaço do curso que é ensinando a renegociar a dívida, a equilibrar a dívida, a você saber fazer a conta certa, entender os perigos, os riscos, até a parte legal a gente ensina aqui, obviamente, não tudo, né, porque você não se forma advogado, mas o que você precisa para você poder equacionar suas dívidas. Para quem não quer correr, eu não gosto porque eu não gosto de correr risco. É exatamente para você mesmo que funciona o nosso curso. Para quem está começando do zero, porque a gente vai do básico em tudo explicadinho, com vídeo, com perguntas para você responder, com equipe para poder te atender. Para quem não tem tanto tempo para se dedicar, porque é tudo ali